pouco carrega. Tem carregador, pouco carrega. Você me vai. A paz do Senhor, meus amados irmãos, boa noite a todos, tudo bem? A paz, meus amados, tudo bem? Boa noite, a paz do Senhor a todos que nos ouvem. Mais uma vez, estamos aqui presentes com o programa Assuntos do Reino, hoje com o tema As 10 Pragas do Egito. E qual é a relação da última praga com a salvação, com Jesus Cristo, nosso Senhor? Amém? Estaria assim iniciando com oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, bendito, exaltado, glorificado Jesus Cristo. Pai amado, queremos te agradecer. Primeiramente, Pai, obrigado por mais uma semana, a qual tu nos deste de vida, de saúde, de força para levantar todos os dias e trabalhar e voltar para casa em paz. Pai amado, obrigado por essa chuva ao qual o Senhor está derramando sobre nossa cidade de Miguel Comum, a qual estava tão necessitada. Te louvamos, Pai. Bendito és tu, Senhor, que no momento certo, na hora certa, é o que o Senhor faz, o que precisamos. Pai amado, coloque em tuas mãos esse programa. Coloque em tuas mãos o teu servo, o professor Sidney, Pai. Que através do teu Espírito Santo, Senhor, ele venha nos ensinar, venha nos instruir através das tuas escrituras. Tirar as nossas dúvidas, Pai. As dúvidas dos nossos corações, do nosso entendimento. Para que cada vez mais venhamos nos aproximar de Ti, para cada vez mais venhamos conhecer a Ti, Pai, através da Tua palavra. Assim te louvamos e te exaltamos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos. Como eu falei, o nosso amado irmão, o professor Sidney, já se encontra aqui, né? Já estarei passando para ele, para assim ele estar iniciando hoje com o tema As 10 Pragas do Egito. E qual será a relação da última praga com nosso Senhor Jesus Cristo, com a salvação, né? Estaremos hoje conhecendo mais sobre cada praga, da maneira que pudermos com o tempo, e vamos entender mais sobre isso. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, está aberto. Fique à vontade através do WhatsApp 999170246 ou 999480377 ou aqui pelo Facebook mesmo. Amém? Glória a Deus. Boa noite, professor Sidney, tudo bem? Meu irmão. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite, todo o povo calmonense, todos aqueles que nos ouvem, nos acompanham aqui diretamente da rádio, também na internet, e os irmãos e amigos que nos acompanham em todo o Brasil. Que Deus possa derramar chuvas de bênção, assim como está nesse momento Deus nos abençoando com as chuvas ali fora. Verdade. Chegando aqui nesse momento molhado, mas louvando e glorificando o nome Glória do Senhor Deus. por isso, por mais essa oportunidade. E uma boa noite a todos os irmãos em nome de Jesus. Amém. Meu amado irmão, já deixo para você, pode ficar à vontade, pode iniciar, né? Fique à vontade, já passo para você. Amém. Nessa pequena responsabilidade, né, de falar sobre um assunto tão maravilhoso quanto Verdade. não somente as pragas, mas o livramento, Sim. o poder de Deus presente ali no Egito há muitos e muitos anos atrás, e como esse assunto é maravilhoso para as nossas vidas. Mas antes da gente iniciar aqui, eu gostaria de louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos e iniciar contando uma história breve Fique à vontade. dos nossos dias. Recentemente, irmãos, estive conversando com meu filho, e quando ele ainda jovem, ainda adolescente ou pré-adolescente, ele me fez uma pergunta um dia, meio que de surpresa. Como todos nós sabemos, né, toda mãe deseja o melhor para o seu filho, e a minha esposa, como não poderia ser diferente, ela sempre almejou, né, desde o nascimento dele, que de repente ele, adulto, ele pudesse se tornar um médico. E daí ela vem falando isso há muito tempo, e de repente eu fui surpreendido pelo meu filho
quando ele perguntou assim: meu pai, se eu fizer medicina, depois eu posso fazer teologia? Então, aquilo traz uma emoção e conforme as escrituras, ele vai dizer assim, ó, eu guardo no meu coração. E eu simplesmente falei para ele: você faz medicina, você faz teologia e você faz aquilo que Deus te abençoar. E agora, recentemente, já com ele adolescente, 17 anos, ele me fez uma outra pergunta no mesmo tema. Só que agora ele vai dizer assim: meu pai, eu posso fazer arqueologia? Isso, velho. E aí agora você vai ficar ainda mais emocionado, mais feliz de estar ouvindo essas coisas. Por quê, irmãos? Porque, diferente do que muita gente pensa, a arqueologia, ela vai servir, ou ela serve, para esclarecer muitas coisas que estão ocultas. E é através da arqueologia que nós, juntamente com as Escrituras, podemos compreender a antiguidade. E com relação ao antigo Egito, com relação à convivência do Israel que nós conhecemos dentro do Egito, nada melhor do que a junção da arqueologia com a teologia. Ou seja, a arqueologia ela não vem para desmentir o que a teologia diz, o que a Bíblia, o que as Escrituras dizem, mas muito pelo contrário, a arqueologia vem para comprovar. Verdade. Só para você ter uma ideia, é através, ou foi através da arqueologia, que foi revelado aos olhos do mundo um dos faraós mais famosos da história e que até então estava desconhecido, totalmente escondido, que é o Tutankhamon. Então o arqueólogo foi, de uma forma até despretensiosa, ele descobre uma tumba que ninguém dava nada. E de repente conseguiram perceber que dentro daquela tumba havia o mais preservado de todas as relíquias até então encontradas. E essas relíquias estão lá ainda no Museu do Cairo, podendo ser visitada não somente a tumba de Tutankhamon, como também todos os diversos artefatos de ouro, de pedras preciosas, de metais preciosos e de outros tipos de utensílios que eram utilizados no embalsamento. Ou seja, se não fosse a arqueologia, o mundo não teria conhecimento e muitas vezes você não poderia nem saber que existia um rei, aquele que nós hoje chamamos de faraó menino. Só para você ter uma ideia, ele vai falecer com aproximadamente entre 17 e 19 anos. Ou seja, ele é um faraó colocado no poder ainda criança. Ele tinha, e de acordo com a ciência, hoje ele faleceu por conta de uma enfermidade que já veio ao mundo com ele. Quando ele nasce, ele traz uma enfermidade pelo fato dele ser filho de uma união entre dois irmãos. E por isso, aquela enfermidade vem com ele até o ponto de que chegou a causar a sua morte. Mas ele chegou a ser faraó, um dos maiores da história, um dos mais famosos da história. Então a arqueologia ela vai nos proporcionar isso daí. E é também através da arqueologia que eu quero revelar para você agora algo interessante, já falando do tema. Espero que meu celular não descarregue aqui. Acerca de Israel no Egito. Existe também um museu ali em Amsterdã, na Holanda. E nesse museu encontra-se um papiro. Esse papiro é chamado de Ipu, ou Ipu. E olha o que está escrito ali por uma espécie de sacerdote ou escriba da época. E vai escrever somente isso aqui, ó. A praga está em toda a terra, há sangue em toda a parte. O rio é sangue. Homens encolhem devido à degustação, seres humanos sedentos à procura de água. Esta é a nossa água, esta é a nossa felicidade. O que faremos, então, a respeito disso? Tudo é ruína. De fato, portões, colunas, paredes foram consumidas pelo fogo. O Baixo Egito está em lamúrias. O interior do palácio está em suas receitas. A este pertence, por direito, o trigo e a cevada, ganso e peixes. De fato, os grãos pereceram em todo canto. De fato, pereceu o que ontem era visto. A terra foi abandonada no esgotamento igual quando se corta o linho. E só para concluir, ele diz assim, ó: todos os animais, seus corações choram, o gado está gemendo. Observai, o gado está debaixo, vagueando, e não há ninguém para os ajuntar. A terra está sem luz. De fato, filhos dos príncipes são lançados contra as paredes.
De fato, filhos dos príncipes são lançados nas ruas. A prisão está arruinada. Aquele que coloca seu irmão no chão está em toda parte, ou seja, aqueles que colocam seus irmãos mortos. Há gemido em toda a terra, misturado com lamentações. Vede, o fogo subiu bem alto, e o seu ardor segue contra os inimigos da terra. Ouro, lazulite, prata, maluquita, carnolina e bronze são colocados nos pescoços das escravas. Amém? Isso aqui é interessante. Por que eu estou falando isso? Porque a ciência trabalhou e vai continuar trabalhando sempre para tentar desmerecer as Escrituras. Tentar provar que o que está aqui escrito nas minhas mãos, nas tuas mãos, são mentiras, são fábulas. Se você colocar na internet aí nesse momento, você vai encontrar diversos sites, diversos comentários acerca do Êxodo. A grande maioria deles tentando provar que não existiu, que foi uma história inventada. Só que esse pergaminho, esse papiro encontrado e que se encontra nesse momento armazenado lá no museu em Amsterdã, ele foi encontrado no Egito. E ele diz respeito ao Egito. E ele está lá à exposição, pronto para que você possa visitar a qualquer momento, ler. Isso aqui ele vem mostrar a situação em que se encontrou o Egito no momento em que o Deus Yahvé, ele desce com mão forte e com braço estendido para livrar o seu povo da escravidão. E só para a gente fortalecer um pouco mais essa situação, eu quero ler com os irmãos também o livro do Gênesis, no capítulo número 15. Enquanto o irmão está abrindo aí. Boa noite, Giovanni Dourado, meu querido. Muito feliz de você estar acompanhando. Ele colocou aqui, estou acompanhando mesmo de longe, mas é sempre muito gratificante ouvir a palavra de Deus. Verdade, meu amado. Sempre é bom, e de onde quer que estejamos, que viemos sempre estar ouvindo ou lendo a palavra de Deus. Deus te abençoe. Amém. Forte abraço a todos os irmãos que nos acompanham aí na internet, né? Gênesis capítulo 15, versículos 13 e versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor no Gênesis. Então disse a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua. Servi-los-á, afligi-lo-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Então, irmãos, entenda uma coisa. A história que nós conhecemos como Êxodo, ela não se inicia no Êxodo. Nós precisamos lembrar que antes do livro do Êxodo, nós temos na Bíblia o livro do Gênesis, ou mais precisamente no Pentateuco, na Torá, o livro do Gênesis é o livro da criação, as origens de todas as coisas começam ali no livro do Gênesis, e só depois nós temos o Êxodo. É um livro que recebe o título, né, do evento, do acontecido. O Gênesis, a criação, o Êxodo, a saída. E no Gênesis, nós vamos encontrar, além da história da criação, da formação dos primeiros pais, do pecado, tudo que nós falamos aqui recentemente, que os irmãos vêm falando aqui ao longo desses programas, e que Deus abençoe a cada um dos irmãos, nós encontramos ali na Bíblia também a história de um certo Abrão, né, de um homem que estava lá com a sua família na terra de Ur dos Caldeus. Nós não vamos tomar muito tempo falando sobre a história de Abrão, mas quando nós falamos em Êxodo, é difícil a gente falar do Êxodo sem falar em Abrão. Por quê? Porque é exatamente a partir de Abrão que se inicia a história do povo de Israel. Deus chama esse Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Você conhece o desenrolar da história de Abrão, das promessas que Deus fez para Abrão e do cumprimento das mesmas, né? Inclusive o filho Isaac, filho da velhice, que é motivo de riso, né? Por isso o Isaac, motivo de riso. Então esse Isaac, ele é o início do cumprimento da promessa que Deus havia feito a Abrão. Como nós bem sabemos, eles tentam ajudar a Deus, né? Como eu costumo falar. E aí Sara, ou Sarai, vai dar a serva Agar como esposa para Abrão, para que ele gerasse um filho dela, porque ela considerou que já não tinha mais condição. E Deus está dizendo: não, a minha promessa é que você terá um filho da tua esposa Sara. E praticamente próximo aos 100 anos, Abraão vai ver esse menino nascendo.
Depois tem toda aquela história do pedido do sacrifício de Isaac. E Isaac é aquele chamado noivo perfeito, né? Vai se casar com Rebeca, depois ele vai ter 2 filhos. Ou seja, o que era uma promessa distante já começa a ficar mais próxima, porque é um filho que daqui a pouco já se torna, no caso para Abraão, em 2 netos. E esses 2 netos, cada um vão ter os seus descendentes, dentre eles os filhos de Jacó. Jacó, a Bíblia vai nos mostrar claramente que ele agora vai gerar 12 filhos. E mais uma filha, nós sabemos que ele teve mais. Uma filha porque essa filha tem uma história por trás. Então, ele vai revelar para nós 12 filhos. E esses 12 filhos depois tornam-se, e são conhecidos ainda hoje como as 12 tribos de Israel. Mas e assim, quem é Israel? Por que Israel? De onde surge? Israel é o próprio Jacó. Deus vai mudar o nome de Jacó, assim como muda o nome de Abraão, assim como muda o nome de Sarai, torna-se Sara, torna-se Abraão. Ele também, após aquela batalha, né, aquele encontro de Isaac, de Jacó com o anjo, né, aí a Bíblia vai dizer que saindo dali ele recebe esse nome de Israel, aquele que combateu com Deus e prevaleceu ou resistiu, não morreu. Então Israel agora é uma realidade, é um povo. Só que a promessa é tão grande quanto os grãos da areia do mar, tão grande quanto as estrelas do céu. Mas nós estamos falando em 12 homens. Mas Deus está trabalhando no negócio. E numa dessas mensagens de Deus para os homens de Deus, nesse caso específico aqui para Abraão, capítulo 15 do livro do Gênesis, ele se revela a Abraão dizendo que ele tornaria Abraão numa grande nação, e que essa grande nação, ela seria tão grande que não poderia ser contada. Mas aí é uma coisa interessante, porque ao mesmo tempo que Deus faz a promessa da abastança, ou da bonança, ele já diz, agora tem um porém, esse meu povo será escravizado por um outro povo mais forte. Isso está no capítulo 15 do livro do Gênesis. Deus já está antecipando para Abraão, avô de Jacó, que por sua vez é pai das 12 tribos. Deus já está antecipando aqui o que aconteceria no Egito. Ele está dizendo, esse povo será maior do que o meu povo. E nós bem sabemos que o Egito, na época, já é o grande império mundial. Não somente econômico, como bélico. E aí, no capítulo 15, no versículo 14, ele vai dizer, porém eu também julgarei a nação que escravizar o meu povo. Aí a gente chega no livro do Êxodo. Só que para chegar no livro do Êxodo, obviamente que tem toda a história de José. José desce para o Egito, porque José é vendido como escravo até chegar na casa de Potifar. Potifar é o grande líder do exército do faraó, e por misericórdia de Deus, esse mesmo José ele vai de repente estar na prisão e depois como governador no Egito. Então aqui, essa é aquela parte que para muitos é figurada, para muitos é inventada, para muitos é historinha. Não é possível que um homem que entra como escravo num grande império como o Egito, de repente ele se torne um governador. Aí esse mesmo José ele vai dar o segredo da vitória. Não é você esperar a chave de Hilux, né? Não é você esperar só vitória, não, é paciência. Ele vai dizer mais ou menos como o salmista, esperei com paciência no Senhor. Porque quando José é dado como morto, para muitos, inclusive para o seu pai, para Deus ele está vivo e vivíssimo. Separado para trazer a libertação para o seu povo. Libertação de quê? Mais ou menos no ano 1700 antes de Cristo, Deus revela a Jacó que haveria uma grande seca em toda a região. Não era em Israel, até porque não existia Israel ainda. Não era simplesmente na terra de Canaã, onde Jacó morava com seus filhos, mas era em toda a região. E todos os povos, a própria arqueologia e a própria ciência comprovam que, de fato, nesse período houve uma grande fome, uma grande seca. E somente no grande império egípcio havia comida. Mas o que é que o livro do Êxodo diz? O que é que o livro do Gênesis diz?
que havia no Egito um governador, e esse governador era sábio, e ele havia comprado para o faraó não somente todas as riquezas do Egito, como todos os povos. Como assim comprado? O que é que ele faz? Ele revela o sonho do faraó. No sonho do faraó, a Bíblia vai dizer que seriam 7 anos de abastança, e seguidos de 7 anos de fome. E aí ele vai dizer, ó, só que os 7 anos de fome serão tão cruéis que aqueles 7 anos anteriores desaparecerão ou serão esquecidos. Ou seja, quando começar os 7 anos, você já não vai se lembrar mais, porque a situação será tão complicada, tão agressiva, que você vai blasfemar até mesmo de Deus. E a quem ele revela? Ao seu servo José, caluniado, vendido como escravo, estava na prisão, dado como morto. Daqui a pouco o faraó disse assim, em quem encontraremos maior sabedoria? Somente tu, a quem esse Deus poderoso pôde revelar a nós o segredo dos sonhos, somente um homem como você seria capaz de governar toda a nação. E aí a Bíblia vai dizer que Faraó vai colocá-lo somente abaixo dele mesmo. Ou seja, José só não mandava no Faraó. Nos demais, todos estavam debaixo da autoridade de José. Só que José não vai usar essa autoridade agora para bem próprio. Ele vai trabalhar em prol do Egito. Aí você vai dizer assim, ó, mas ele não é um israelita ou um fugitivo lá, ou um vendido como escravo, por que agora ele vai trabalhar por um país estrangeiro? Porque Deus está no coração dele. E Deus está preparando, ainda que José, de forma inconsciente, ele não sabia o que estava sendo preparado por Deus, mas Deus está trabalhando na pessoa dele e dizendo assim, faz o que eu mando, porque tu verás coisas maiores. Aí, de repente, José ouve uma mensagem que diz o seguinte, existem uns homens aí, estão querendo falar com o governador. Eles são diferentes, eles estão vindo de uma região diferente, de uma região distante. Eles se autodenominam hebreus, ou seja, filhos de Éber, descendentes de Abraão, descendentes de Isaac. Quem conhecia esses homens no Egito? Ninguém, irmãos. Mas tinha um lá, José, que disse assim, deixa esse povo vir para falar comigo. E de repente esses 9 homens, 10 homens, são postos diante de José. Por que 10? Porque o 11º era José e o 12º era Benjamim, que não veio porque o seu pai não deixou. São colocados diante, conta toda a história, lá não tem o que comer, a fome está exterminando com tudo e viemos comprar alimento. Tem toda aquela história que você conhece. José vai preparar uma surpresa para eles, por conta disso, um deles é obrigado a ficar no Egito para que os demais retornassem para a casa do seu pai e trouxessem seu irmão mais novo. O que é que José está mostrando? Eu quero ver o irmão o filho da minha mãe. Desce Benjamim. Benjamim depois é dado como ladrão. José vai se revelar aos seus irmãos, ou seja, aquilo que nós vemos, a glória de Deus desce dentro do Egito. O Egito não está entendendo nada, Faraó está dizendo quem são esses homens. De repente José apresenta, são meus irmãos, é a minha família, são os da casa do meu pai, e o meu pai ainda está vivo. Jacó desce, agora não mais simplesmente como Jacó, mas como Israel. Ou seja, isso aqui é forte, como diz o pastor. É Israel adentrando nos termos do Egito. E tem um segredo que nós vamos falar sobre isso. O irmão falou assim, ó, nós vamos perceber qual é a relação entre a última praga e a salvação que vem por Jesus Cristo. Israel está entrando no Egito. Quando Israel entra no Egito, Deus separa uma terra, a terra de Gósen, uma terra mais ao norte, mais próxima do mar, uma terra onde estrategicamente Deus reservou para os seus servos. E ele vai dizer assim, ó, o meu povo ele precisa estar separado porque o meu povo é criador de animais miúdos ou pequenos. No Egito era considerado até mesmo uma praga se criar animais pequenos. Então o povo de Israel já naquele momento é como se fosse excluído, mas não é uma exclusão, é uma separação da parte de Deus para que ele não se misturasse com os demais. Porque o maior está por vir, não é assim que a gente fala?
Israel vai morar na terra de Gósen, só que aí começa a história do Êxodo. E a história do Êxodo diz o seguinte: morre Jacó, morre José e morre todos os seus irmãos. E após a morte desses, sobe uma nova geração, e aqui é que a gente começa a falar um pouco sobre as pragas. Aquela geração, irmãos, não só de egípcios, mas também de judeus, não conheceram José. Porque nós sabemos que é assim, existem homens que estão aí na história secular, por exemplo, só aqui um exemplo, Getúlio Vargas. Você chega em muitas cidades, tem lá uma praça com o nome de Getúlio Vargas, tem uma estátua com o nome de Getúlio Vargas, escolas, nós sabemos quem foi Getúlio Vargas, um ex-presidente. Mas para muita gente hoje, ouvir falar em Getúlio Vargas, por exemplo, já não faz diferença nenhuma. Que importância tem para alguém que não conheceu esse Getúlio Vargas, ou qualquer outra personalidade dessa? Então, ao longo do tempo, essas pessoas vão sendo esquecidas, a história vai sendo deixada de lado. É exatamente o que acontece com José. Nas primeiras gerações, todos se lembravam. José é aquele que vem como escravo, torna-se governador. Aos poucos vai reduzindo, vai diminuindo, vai sendo abafado o eco dessa mensagem. Aí vai dizer assim, ó, e de repente sobe ao poder um faraó que não conheceu, José. Mas não é só o faraó. Os egípcios já não conheciam mais José, e os próprios judeus da época também não sabiam mais, nem faziam questão de saber quem foi José. Porque para nós hoje é muito fácil, você com a Bíblia na mão, você dizer, não, mas peraí, que aqui tem José. Mas para você que está vivendo na época sem nada escrito para relatar, somente a chamada cultura oral, né, que um vai passando o pai para o filho para o neto e aquela coisa toda, chega um momento que aquela história acabou. Se eu fizer uma pergunta para aqui, nós que estamos aqui, você que está me ouvindo aí, você lembra o que aconteceu com seu bisavô? Você sabe qual foi a história dele? Você vai dizer assim, até conheço um ou outro, mas na sua essência mesmo você não conhece, não sabe o que ele fez ou como ele viveu. Imagine 3, 4, 5 gerações depois. Aí nós entramos aqui naquela questão. E o cativeiro? O que motiva o cativeiro? Qual foi a causa do cativeiro? Por que Israel é dada como cativo depois? Se ela entra como um povo separado, como um povo abençoado, porque o faraó da época de José vai dizer assim, ó, escolhe o melhor da terra. E coloca ali o teu pai, teus irmãos. Só que de repente, no Êxodo, nós já encontramos um Israel cativo, escravo no Egito. O que é que aconteceu? O que acontece, irmãos, é que quando o povo começa a se afastar de Deus, o povo se aproxima de Satanás. É simples assim. Você se afasta de Deus, você se aproxima do adversário. Nós não podemos esquecer o seguinte, o Egito tinha não só um Deus, como um panteão de deuses. E Israel vivendo dentro do território egípcio, Israel está sujeito a se contaminar com toda a idolatria, com todos os maus costumes do Egito. E de repente Deus vai deixando de ter importância para Israel, porque era uma cultura que vinha de família, e aquela família agora já é uma grande nação dentro do Egito. A Bíblia diz que foram 70 almas que entram no Egito. Mas naquele momento do Êxodo já temos ali uma grande nação de mais de 2 milhões de pessoas. Então 2 milhões de pessoas que já não dão mais importância para a cultura do passado. Mas se lembrava muito de Amon, se lembrava muito de Ra, de Osíris, né, e de tantos e tantos outros deuses que estavam no Egito, porque celebrações e mais celebrações aconteciam todos os dias ali. Então Israel vai se afastando e, consequentemente, vai se tornando escravo do povo do Egito. Logicamente que nós sabemos que a causa, ou a causa lógica que leva Israel a ser escravo, é o fato do Egito estar preocupado com o crescimento do povo. Nós sabemos disso. E por que estava preocupado? Porque ele dizia assim, olha, se esse povo cresce muito, de repente levanta-se, como sempre, um outro inimigo, aí ele se junta com esse inimigo, vão sair daqui e nós vamos perder a nossa população. Né? Ou seja, hoje acontece muito parecido com isso. O imigrante, né? O cara que está vivendo numa situação de guerra civil em vários países, principalmente na África ou no Oriente, e de repente essas pessoas fogem das suas nações e entram no Brasil.
Você está longe de saber a população de imigrantes no Brasil, de todas as partes do mundo, que você recebe, nós recebemos, graças a Deus, e é assim, nós devemos receber mesmo. Só que imagine se de repente esses povos começam a se unir e se levantar contra a nação brasileira. Seria uma nação dentro do Brasil. É exatamente o que aconteceu com Israel. Então o faraó, por precaução, ele vai começar a escravizar aquele povo. É melhor que esse povo trabalhe forçado, para que não tenha tempo para se prepararem para batalhas. Ou se tiver que se preparar para a batalha, que seja a nosso favor e não contra nós. Aí o que é que acontece? Vem uma ideia maligna na cabeça do faraó. Esse povo cresce muito. Então, a partir de hoje, chama as parteiras, e essas parteiras são egípcias, e coloca 2 dessas mulheres para que ajudem nos partos das mulheres hebreias. E aí a gente não pode esquecer que hebreu, judeu, é o mesmo povo, tá? Então, as mulheres hebreias estavam a dar à luz, as parteiras eram egípcias. E a ordem é, nasceu menino, mata. Nasceu menina, deixa viver. Só que aí, no início do Êxodo vai dizer, só que elas temeram a Deus. E por consequência, elas deixavam que os meninos vivessem, e por isso Deus abençoa elas, com casa inclusive. Mas quando elas são confrontadas pelo faraó, elas têm uma desculpa que vem como justificativa da parte de Deus. É que as mulheres hebreias são espertas, não são como as egípcias, que quando nós chegamos lá, elas já deram a luz. Esconderam o menino, nós não sabemos se era menino ou se era menina. E por isso muitos meninos sobreviveram. Satanás, não se dando por vencido, ele vai colocar um plano ainda mais maléfico, né, na cabeça do faraó. Ele vai dizer assim, pronto, então pega todos os soldados, coloca dentro das terras onde estão os povos hebreus, pega todos os meninos de 2 anos para baixo. Escute isso aqui, ó. Você vai pegar todos os meninos do sexo masculino de 2 anos para baixo e você vai lançá-los no rio. Qual rio? O rio Nilo, o grande rio, até considerado como Deus. Ou seja, você vai fazer um sacrifício ao Deus Nilo, ao rio Nilo. Você vai lançar os meninos hebreus nas águas. Aí você lê isso aí no livro do Êxodo, né, no capítulo aqui, 1º, versículo 15, falando sobre isso daí. Mas se você abrir a tua Bíblia nesse momento no livro de Mateus, ou no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 2 e o versículo número 13, você vai encontrar ali uma passagem interessante, que é, agora o Herodes, da época, ele, ouvindo a mensagem de que havia nascido um rei em Israel, e ele não podendo chegar até esse menino para matá-lo, que é o que ele desejava em seu coração, ele vai decretar, ou vai dar uma ordem que é a seguinte: chega em Ramá, ou seja, em Belém, onde Jesus nasceu, e manda que sejam mortos todos os meninos de 2 anos e para baixo. É como se fosse uma repetição do que acontece no Egito, acontece com Jesus, na história de Jesus. E da mesma forma que Deus livra Moisés, tendo sido ele colocado nas águas, vai parar no colo da filha do faraó. Jesus, ele é tirado da terra de Ramá, ou seja, da terra de Belém, e a ordem de Deus para José, pai adotivo, né, ou pai aqui terreno de Jesus, é: pega o menino, sua mãe, e desce para o Egito. Aí o profeta vai dizer aqui no livro de Mateus, vai assim: para que fosse cumprido o que foi dito pelo profeta, do Egito levantei o meu filho. E com relação aqui à morte dos que ficaram, dos que permaneceram em Belém, o outro profeta, agora Jeremias, vai dizer assim: aqui é para que se cumpra o que foi dito o profeta Jeremias, Raquel chorando os seus filhos, que já não existem mais. Quem é Raquel? Mulher de Jacó. Jacó. Quem é Raquel? Mãe De José. Quem é José? Vendido como escravo. Então, o que está acontecendo aqui agora é uma repetição da história. José, representado agora pelos filhos que morreram, trazendo o choro para Raquel, ou relembrando o choro de Raquel na antiga aliança. Só que do meio desses todos aí, Deus tem um projeto. E esse projeto é aquele que nós chamamos de salvação.
Jesus sai do meio desse povo e desce ainda a beber para o Egito. Para quê? Para que o povo daquela época de Jesus, do Novo Testamento, se lembrasse da história dos seus antepassados. Foi exatamente da terra do Egito que Deus tirou o seu povo como escravo, colocou na terra prometida. Jesus representa não somente uma pessoa, mas todo o Israel, que sai do Egito, sai vitorioso. Porque ele vai dizer assim, ó, agora José, pega o menino e a sua mãe e volta para a terra de onde você veio, porque aqueles que desejavam a sua morte estão mortos. Aí Jesus volta. Só que aí depois você vai ver, Jesus vai parar agora na terra de Nazaré, fugindo do novo Herodes e tal, porque também precisava se cumprir uma outra escritura que diz assim, ó, ele será chamado Nazareno. Então tem toda uma ligação entre as histórias aqui, tá? Quanto tempo dura o cativeiro? O próprio Deus revelou a Abraão, 400 anos. Ou seja, o povo está no Egito, o povo vai crescer no Egito, o povo vai se desenvolver no Egito, o povo vai se tornar uma nação no Egito, mas de repente será escravizado. E essa escravidão durará 400 anos. Assim como na Babilônia, Deus definiu o tempo de escravidão. No Egito são 400 anos, em Babilônia são 70 anos. Isso é revelado depois a Daniel. Então o tempo aqui são 400 anos. Cumpriu-se os 400 anos, ou seja, o tempo de Deus está cumprido, aí não tem volta, irmãos. Aí ele vai realizar o que ele tem preparado. Então quando nós falamos assim, Jesus está voltando, os tempos estão se cumprindo, pode ter certeza que no tempo dele Jesus vai voltar. Ah, mas demora, pode demorar 400 anos, pode demorar 70 anos, pode demorar 400 séculos, 400 milênios, não importa. Ele falou que ele vai voltar. E se Deus prometeu, ele vai cumprir. E quando nós falamos disso, se Deus prometeu, ele vai cumprir, não é somente aquelas promessas que muitas vezes as pessoas chegam para você e dizem assim, oh, ele vai fazer isso. Se foi ele vai cumprir. Mas a promessa aqui é muito maior do que essa. A promessa é da volta de Jesus Cristo. E se ele disse assim, eu vou e volto, devemos não somente esperar, seja um ano, seja dois, ele mesmo diz, um ano ou um dia, como 1000 anos, né? Então são 400 anos de cativeiro. E aqui precisamos chamar a atenção de uma coisa interessante. Qual é a visão dos hebreus? Qual a visão dos judeus com relação? O que é que representou o cativeiro para os judeus? Para os judeus, ele representou uma oportunidade de crescimento, mas ele representou também um comodismo, e esse comodismo é que vai causar a escravidão. O Egito estava escravizando Israel porque Israel estava preferindo permanecer no Egito ao invés de retornar para a terra que Deus havia prometido a Abraão. E por comodismo, o povo de Israel prefere permanecer no Egito, porque ali eles tinham comida, ali eles tinham o alimento que precisava, o seu trabalho, eles não precisavam correr o risco de retornarem para a sua terra, a terra dos seus antepassados, e de repente terem que sofrer com uma nova estiagem, com uma nova seca, né? Porque se eles já fugiram de lá por conta da seca, porque retornariam para lá? É mais ou menos o que acontece, ou o que acontecia no passado com o nordestino. Né? Sai do Nordeste e vai para o Sudeste por conta da estiagem, por conta da seca. Quantas pessoas saíram do Nordeste e foram para o Sudeste, né? Em busca de uma melhor situação? É mais ou menos o que está acontecendo com Israel. Mas tem também a visão, ou como que o Egito vê Israel ali dentro. Vê como uma afronta, vê como um risco eminente, um perigo. Então é melhor escravizar este povo, porque ele pode se tornar inimigo do Egito. Mas existe uma outra visão, que é a chamada visão lógica da coisa. Né? Então tem a visão de Israel, a visão do Egito, tem a visão lógica, que é também chamada de visão histórica, ou visão científica. Se você é minoria, na visão do Antigo Testamento, ou da Antiga Aliança, você precisa ser escravizado, porque você precisa perceber que você é inferior. E nós podemos até dizer que hoje em dia ainda acontece essas coisas. Se você é menor, geralmente você é dado como inferior e por isso, muitas vezes você é escravizado, é diminuído, enfim. Então tem essas visões aí e por conta disso Israel permanece ali escravizado. Muito em função da idolatria que já estava instalada em Israel e do comodismo. Preferimos ficar aqui do que correr o risco de retornar e morrer no deserto. Essas visões todas aí, elas apresentam para nós agora o entendimento acerca das pragas. Né? Porque Deus
nunca deixou de ser Deus e não se esqueceu em momento algum de Israel. Israel está formado como nação agora dentro do Egito, só que não está organizada como uma nação. É um amontoado de pessoas vivendo em família, vivendo em tribos, né? Só que distribuído ali dentro do Egito, já praticamente incapaz de permanecer ali naquele lugar por conta do volume, porque a Bíblia diz que crescia e crescia. Enquanto o Egito nascia um filho, no Israel nascia 10, 20. Né? Então uma casa tinha um filho no Egito, nas casas dos judeus tinha 10, 20, 12, 13. Né? Como é o próprio caso da casa de Jacó. Né? Então, quando Deus revela-se a os novos descendentes de Jacó, que estavam ali agora já 400 anos após a morte de Jacó, ele vai diretamente agora a uma tribo especial, a tribo de Levi. E ele vai separar Moisés. Moisés é dado como morto, mas na verdade ele está vivo e vivíssimo na casa do faraó. Moisés, ele é criado como um egípcio. Moisés, ele recebe inclusive o nome Moisés, ele é um nome egípcio, né? Então Moisés, ele vai receber um nome egípcio, ele está sendo preparado para ser um faraó, um possível faraó, caso necessário. Dentro do Egito, ele é treinado, educado em todas as leis dos egípcios. Inclusive a ele é apresentado todos os deuses do Egito. Certamente, inclusive, ele fez em algum momento alguma adoração, alguma veneração àqueles deuses, porque era a prática do Egito. Então, se ele é criado como egípcio, ele precisava cumprir aqueles Ele é ritos tido todos como lá. um príncipe, né? Exatamente. É por isso que existe até um filme chamado Príncipe do Egito, né? Que é o próprio Moisés, ou a visão egípcia de Moisés. Só que Deus não separa Moisés para que ele fosse um príncipe no Egito. Deus não separa Moisés para que ele estivesse no Egito adorando o Deus egípcio. Então, no momento de Deus, ele vai separar. Aos poucos, a ele vai sendo revelado que ele não é filho dos egípcios, mas sim que ele é daqueles descendentes dos escravos. E aí ele vai se aproximando cada vez mais daquele povo, a ponto do livro do Êxodo dizer que um dia ele desce à terra onde estavam os seus irmãos, e ali ele vê um egípcio maltratando um dos seus irmãos, ou seja, um dos hebreus. E por conta disso ele vai tentar defender o hebreu e ele mata o egípcio. Um soldado ou alguém comum, certo? É que ele matou aquele homem e aí ele tenta esconder o corpo daquele homem nas areias. E aí, fala em Egito, fala em areias, né? De fato. Só que ele achou que estava escondendo ou que estava sozinho, mas alguém viu. E quem foi que viu? Seus próprios irmãos. Então, quando ele volta no dia seguinte, ele tenta julgar uma causa dos seus irmãos ali, e um desses vai apontar para eles assim: quem te colocou como juiz entre nós? Acaso o Senhor vai querer me matar, como fizeste ontem com um dos egípcios? Então, aquilo chama a atenção de José, ou de Moisés, e por conta disso ele foge do Egito. Ele já aproveita a oportunidade de estar fugindo também do seu meio-irmão, que agora governava, né? Provavelmente Ramsés. E aí ele vai fugir do Egito. E ele vai parar na terra de Midian. Não é? E lá em Midian, ele conhece Jetro, casa-se com uma filha de Jetro, que a Bíblia revela como sendo um sacerdote do Deus Altíssimo dentro de Midian. Vive sua vida lá por um período de tempo, e no momento de Deus, aí Deus o chama. Agora fica aqui uma coisa interessante, principalmente quando nós falamos de missões, né? Porque muitas vezes nós pensamos que para trabalhar como missionário é preciso ser solteiro, é preciso estar disponível, não trabalhar e tal, aquela coisa toda. Mas olha o que acontece com Moisés. Moisés teve todo esse tempo como solteiro, pronto dentro do Egito, mas Deus esperou até que ele tivesse uma família, que ele tivesse filhos, que ele tivesse sogro, que ele tivesse um trabalho para dizer: agora eu quero que você faça uma missão para mim. E qual é a missão? Descer ao Egito e resgatar ou salvar, libertar o meu povo da escravidão. Moisés vai dizer: eu estou lá no Egito, não consegui fazer isso, agora que eu já estou aqui longe, livre daquele povo, eu vou ter que retornar para lá. E aí você conhece todas as desculpas que ele vai apresentar, né? Não sei falar, sou gago, tenho dificuldade, quem sou eu para estar diante do faraó? Quando eu abrir a minha boca, ele não vai dar nem ousadia, e aquela coisa toda. Eu falei essa semana na igreja, em algum local aí, eu não lembro exatamente onde foi, numa dessas igrejas, que Moisés ele enfrenta 3 situações diferentes. Primeiro, um conflito, ele teria que falar e conseguir convencer os hebreus. Olha, eu sou enviado de Deus. Já é o primeiro desafio para Moisés. Segundo, ele teria que conseguir convencer o faraó.
E terceiro, ele teria que convencer o próprio Egito, ou seja, o povo egípcio. Então são 3 desafios que ele pesa. Ele vai dizer a Deus, Deus, por favor, bota outra pessoa. Porque para mim o negócio é difícil. A situação é tão complicada para Moisés que ele vai se lembrar até mesmo do seu irmão. Ele vai dizer assim, ó, eu tenho um irmão lá, que ele certamente falará melhor do que eu. Eu tenho dificuldade aqui, Deus, tá bom, eu vou deixar aqui que teu irmão Arão, ele esteja contigo. Mas você será para Arão como Deus, e ele será para o faraó, para o povo, como profeta. Então você fala para ele e ele fala para os demais. Interessante porque assim, ele não cresceu, então a dificuldade do povo hebreu realmente ouvir ele era quase nula, porque não cresceu com os hebreus, não conhecia ali as doutrinas, vamos dizer assim, dos hebreus, né? Nós chamamos hoje de forasteiro, né? Você tem um camarada que é dali, todo mundo conhece, todo mundo sabe da história. Mas vai dizer assim, não, mas esse cara não viveu aqui, ele não conhece a nossa cultura, a nossa história, as nossas tradições. E quantas vezes acontece isso até mesmo dentro das igrejas, né? O cara chegou aqui agora, já quer ser presbítero, já quer ser tal, só porque ele não estava aqui antes, né? Mas você não sabe da história dele, você não sabe quem está chamando ele, quem chamou ele. E geralmente, nesse caso aqui, é Deus, é o mesmo Deus, que chama Moisés e diz assim, eu vou preparar também Arão. E aí Deus vai fazer algo interessante, você volta, só que assim, você vai voltar sozinho, você não vai voltar com os seus filhos nem com a sua esposa, você vai deixar eles aí, você vai voltar sozinho. Porque a parte difícil quem vai fazer é você. Seus filhos vão para lá, e se eles forem para lá, você não vai conseguir fazer a minha missão completa, porque você vai estar preocupado com os seus filhos. Então deixe eles aqui no cuidado do seu sogro, dos seus parentes, né? E eu estarei contigo. Eu serei para você como boca de Deus aí para ir para o Egito e para Israel, e deixa o resto comigo. Chegar a ponto até dele dizer assim, mas eu não sei falar. E Deus vai dizer, quem fez a boca? Né? Quem fez o mudo e quem fez aquele que fala? Moisés não tem mais o argumento, nem Moisés, então não tem jeito, sou eu mesmo. E aí ele desce para o Egito. No meio do caminho a Bíblia vai dizer que Deus já havia ordenado que Arão o encontrasse no caminho. E ali naquele encontro, antes de Moisés começar a falar, ó, Deus falou comigo, Deus dos nossos pais e tal, e tem toda aquela história que você conhece, né? Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Arão já está dizendo assim, ele já falou comigo antes. A nossa missão nós já sabemos a qual é, falar com o faraó, libertar o povo das mãos dos egípcios. E essa é a mensagem que ele traz, né? Ó, Deus, o Deus dos nossos pais, revelou a nós. Ele quer que façamos a ele um sacrifício no deserto. Então, deixa que esse povo vá até o deserto, apresentaremos sacrifício, ou seja, são aquelas jogadas, né? Aquela tentativa, né? de convencer o faraó, primeiramente, na forma humana. Então, ele tentou de todas as formas, mas é só para apresentar um sacrifício, depois a gente volta, a gente vai durar alguns dias, a gente retorna depois, o faraó está dizendo, não sai ninguém. Se quiserem adorar, adore aqui. É mais ou menos assim, se você quiser adorar, adore na casa de Satanás, que é tudo a mesma coisa. Só que Deus não se mistura com essas coisas. Observe aqui, ó, isso aqui é interessante, ó. Dentro do Egito existe Ra, ou Atum, Deus do Sol, Anubis, Deus da Morte, Osíris, Deus da fertilidade e da agricultura, Sete, Deus da tempestade, Mut, é uma deusa poderosa e protetora dos vivos, os que estavam vivos, eles consideravam como sendo protegidos por essa Mut. Tem Sekhmet, que era Deus da cura, Rapi, que era Deus das águas, ou deusa do Nilo, do próprio rio Nilo, Requec, que era uma deusa Rã, viu? Tem Tote, que era deusa das artes, Rató, que era uma deusa vaca, e Sebec, que era deusa dos insetos. E ainda havia um outro deus, que não era muitas vezes considerado como deus, que é o chamado Apophis, que era o deus da noite, o deus das sombras, o deus da morte, da escuridão. Era uma espécie de conflito. A serpente. É uma oposição ao chamado Deus Ra. Deus Ra é o Deus da luz, é aquele que traz o dia, enquanto que Apophis é o Deus da escuridão. Ele reinava na noite. Então, de acordo com os egípcios, havia uma batalha todos os dias, ou melhor dizendo, todas as noites, né? Entre, quando o sol se punha, entre o Deus Atum, ou o Deus Ra, e esse Apophis. E, historicamente, Ra vencia essa batalha. Só que para ele vencer essa batalha, ele precisava da ajuda de todos esses e os demais, que nós não citamos aqui, para que, enquanto os homens dormiam, inclusive o faraó,
acontecia essa batalha, mas os sacerdotes passavam praticamente a noite inteira acordados, nas orações, nas venerações, para que esses deuses fossem ajudados por essas orações a vencerem o deus Apofis, ou a serpente, né? E aí o que acontece? Chegava amanhã, significava o quê? Que Ra venceu. Mais um dia, todo mundo, vamos trabalhar e tal. Aí Deus chama Moisés e diz assim: Moisés, você vai falar com o faraó, que ele vai deixar o povo ir, senão eu vou trazer umas pragas da minha parte no Egito. E aí vai ser complicado. E aí nós sabemos toda a sequência das pragas, né? São 10 pragas. Primeiro, ele vai no coração do Egito, que é o rio Nilo. Então, diante dos olhos do faraó, Moisés toca nas águas, as águas do rio Nilo vão se transformar em sangue. E mais do que isso, não só as águas do rio Nilo, a Bíblia vai dizer que todas as águas, onde havia água no Egito, tornou-se em sangue, menos na terra de Gósen, ou seja, onde estava localizado os filhos de Israel. Só que aí a Bíblia vai dizer que vem lá os magos, os sábios do Egito e fazem o mesmo. Então, por conta disso, o faraó endurece o coração e diz assim: ó, isso aqui é fichinha para nós. Meus sábios sabem fazer isso daí também. E aí vem seguindo-se as pragas. Né? Não sei se é para falar sobre todas uma. Fique à vontade. Aqui, ou se, né, eu não sei exatamente São 4 para as 9, se o senhor achar que dá tempo, fique à vontade. Agora, uma coisa interessante. Então, aqui, Deus vai diretamente no coração, como eu falei, do Egito e, consequentemente, no deus Rapi, que é o deus do Nilo. Porque ele vai dizer que todos os animais, todos os seres do rio morreram. Todos. Então, é uma podridão no Egito, ninguém conseguia tomar da água. Aquela coisa tomar toda. Banho, né? Ninguém tomava, foi vários dias. E aqui uma coisa que também nós precisamos observar. As pragas, elas não acontecem na sequência, uma depois da outra, aqui, questão de minutos ou até mesmo de dia. São dias, né? Então acontece a praga das águas, passam as pragas das águas, recupera o rio, e só depois vem a segunda praga, que são as rãs. Não é isso? Então, Moisés invoca o Egito, a Bíblia vai dizer que o Egito ele é infestado de rãs. E aí, quando nós falamos de rãs, o Egito tem uma deusa específica para isso. É uma deusa no formato, a cabeça é no formato de uma rã. É a deusa Requeque. A primeira praga foi a deusa do rio Nilo. Do rio Nilo. Das águas. É o Rapi. E agora, a deusa Requeque, que é uma deusa rã. E essa deusa, o que é que Deus está tentando mostrar aqui? O Deus de Israel. Está mostrando assim: eu sou superior a todos os deuses do Egito. Se juntarem todos, não chegam aos meus pés. Então ele vai começar a afrontar, né, ou desafiar, não somente o Deus, mas os seus sacerdotes, os seus seguidores. Então, no caso, cada praga, não é simplesmente porque Deus mandou as pragas, mas cada praga Deus está mostrando: ó, vocês têm esses deuses, e cada deus eu estou vencendo, porque eu sou o maior. E eu falei recentemente, há pouco aqui, né, que existe uma visão e um desafio não somente para o Egito, mas também para os judeus. E nós não podemos esquecer que os judeus estão ali dentro do Egito, estão com aquela coisa mente cauterizada, como a Bíblia diz. E muitos deles certamente diziam: o Deus Nilo realmente é um grande Deus. A deusa Requeque é uma Então não deusa... era nem só para o Egito, também para os hebreus que Deus estava mostrando, né? Muitas vezes nós somos tentados a achar que Deus separou a igreja não vai passar por nenhuma dificuldade, tudo que vem é só para o povo, a igreja está guardadinha. Muitas vezes as provas vêm para a igreja, para que a igreja possa lembrar que não existe outro Deus além do nosso Deus. Né? Então, Deus está guardando os seus filhos. Ele está dizendo: essas pragas todas acontecem, não estão afetando o meu povo, mas o meu povo está vendo o que eu estou fazendo aqui, para que eles possam entender o quê? Aquilo que Deus havia dito a Moisés. Porque Moisés faz uma pergunta ainda no deserto. Ele diz assim: ó, quando eu chegar diante do meu povo, ou diante do teu povo, e que eles questionarem quem te enviou, o que é que eu digo? Qual é o teu nome? Moisés, ele pensa, né? Ele vai dizer assim: sim, eu conheço vários deuses. O Senhor está dizendo que o Senhor é Deus, só que o Senhor não me disse seu nome. E aí, o que é que eu digo lá? E a resposta dele é o quê? O eu sou, né? Isso aqui eu ensinei um dia desse atrás aqui na classe Acho da que mocidade. é o próprio nome dele que foi meio que, vamos dizer assim, se perdido com o tempo. Ele está dizendo assim: ó, eu sou aquele tetagrama, eu sou Yahvé,
O eu sou. Ou seja, não precisa você ficar dando características para Deus. Basta você chegar. É mais ou menos assim. Você está indo encontrar com um povo que me conhece. Ainda que estejam esquecidos, esse povo me conhece. Então basta você dizer, ó, o grande eu sou me enviou. Bastou falar isso, não teve um para questionar. Moisés, nós falamos agora há pouco, ele não foi criado na cultura judaica. Então quando ele chega lá e diz assim, ó, o Deus dos nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, sabe aquele Deus chamado Elohim, ou o grande eu sou? Foi ele que me enviou. Aí não tem sacerdote, não tem ancião, não tem ninguém que se questione. Porque está dizendo, esse rapaz aqui, eu vi isso aqui em algum lugar. Só nós vamos fazer prova dele. E aí, o que é que nós vamos fazer? Ele vai nos tirar do Egito. Agora, primeiro, ele vai desafiar os deuses do Egito. Então, ele desafia o Deus do Nilo, desafia a Requeque. Terceira praga são piolhos. Né? E aí nós falamos aqui, ó, que existe um Deus chamado Sebeque, que é o Deus dos insetos, e por que não dizer aqui pragas, insetos e tal. E os piolhos e as moscas que vêm na sequência. Então, as rãs, e aí a Bíblia vai dizer que as rãs tomam todas as casas, onde tinha água, elas... Ou seja, o Egito está saindo de uma praga de todas as águas tornadas em sangue, quando melhora a situação, todas as águas agora, onde tinha água, agora está cheia de rãs. E a deusa da rã, né, a Requeque, não foi capaz de livrar o Egito do seu próprio poder, entre aspas, né? Deus tira as rãs, vem os piolhos. Por quê? Se as moscas vêm na sequência, ele diz assim, não é porque as rãs morreram e por conta disso as moscas vieram. Não, antes das moscas vieram os piolhos. Vai dizer que Moisés pega o pó da terra, lança para cima e aquele pó se tornou em piolhos que estavam em todos os egípcios, inclusive no faraó, mas não estavam nos judeus. Então Moisés entrava e saía da presença do faraó, todo mundo se coçando, raspando a cabeça, colocando algum tipo de remédio, e Moisés está lá sem nenhuma coceira. Aí o faraó vai dizer assim, ó, ora para o teu Deus, pelo amor desse Deus, que ele tire de nós. Tirou. Só que a palavra continua dizendo, mas o coração dele permaneceu endurecido e ele não deixou o povo ir. Moisés se apresenta de novo, ó, Deus está avisando. Aí vieram as moscas. E aqui é interessante porque assim, as moscas, elas causam, não é só a mosca em si, não é só o inseto. A mosca começa a estar sob a pele e ela vai infeccionando, vai colocando o que nós chamamos de bicho, né? Daqui a pouco começa a estourar feridas no corpo das pessoas. Tira, pelo amor de Deus, que nós já entendemos que esse Deus é grande. Então são as primeiras 4 pragas, né? As águas em sangue, as rãs, os piolhos e as moscas. Só que até então, irmãos, está acontecendo algo que é só para o Egito. Só para os egípcios. Chegava a informação para o faraó assim, ó, lá nos judeus não está acontecendo nada disso. Mas certamente ele não acreditava, né? Ah, são piolhos, pega em todo mundo. Né? As moscas que estão aqui, por que não estão lá? Vem a 5ª praga, que são as pestes nos animais. Mata, extermina os animais dos egípcios. Deus havia colocado uma separação entre os animais dos judeus, por isso eles moravam em uma região diferente, e os animais dos egípcios. Aí a Bíblia vai dizer que a peste vem e ela vai contaminar todos os animais, e os animais morriam, e nós acabamos de ler aqui do papiro. Já estava lembrando disso agora. Né? E aí vai dizer que os animais morriam, caíam, só que lá nos animais dos judeus ou dos hebreus, nenhum morria. Não chegava praga. Aí agora o faraó se convence. Alguma coisa de fato tem uma ligação entre esse Deus que ele está falando e esse povo. Então a 5ª praga, ela trava, né? Essa separação entre os dois. Depois vem as úlceras, que é a praga que estava nos animais, de repente agora se abate sobre os homens. Úlcera, né, a ferida, e a Bíblia vai dizer que era em todo o corpo. Em todos os egípcios, sem acepção. O faraó está sempre no meio também. Muitas vezes você assiste filmes aí, ou alguma série, até, né, algumas pessoas assistiram as novelas aí, que parece que o faraó estava blindado. O faraó não estava blindado. O que se abatia sobre o povo, se abatia sobre o faraó. Se abatia sobre os sacerdotes do faraó. A ponto, inclusive, de a partir aqui dos piolhos, os sacerdotes disseram assim, não, aqui agora a gente já não tem mais poder sobre isso, porque eles não tinham mais condição de fazer nenhum encantamento, porque os piolhos, a agonia
Não estava deixava, no seu né? corpo não permitia. As moscas, a mesma coisa. E as úlceras aqui agora também. Né? Então, são pragas que vão sendo reveladas aqui, muitas com ligações com os deuses dos egípcios. Né? Por exemplo, essa praga aqui da peste nos animais, nós acabamos de ler também que havia um deus ou uma deusa Mut, que era a deusa protetora dos vivos, e havia também uma deusa chamada Hathor, que era a deusa vaca. E essa deusa vaca, ela não foi capaz de proteger os seus animais, ou os animais dos egípcios, daquela praga. Né? Então, vai se abatendo todos os deuses. Né? A vaca é sagrada, né? Não sei se hoje ainda é, mas naquela época era sagrada. Na Índia, ainda é Na hoje, Índia, né? ainda Ou seja, é isso. povos que guardam a cultura, né? Uhum. Da antiguidade. A Índia também é um dos países um pouco próximo ali, né? Que tem uma Verdade. cultura levada muito também pelos egípcios, tá? E tem o deus Sebek, que é o deus dos insetos, né? Como já falamos aqui. Então Deus vai mostrando que ele é superior a todos esses deuses. Depois vem uma ameaça. Depois dessa praga chamada a praga das úlceras, Deus vai ameaçar de fato agora o faraó. Ele vai dizer, ó, até aqui foi, não vou dizer que é brincadeira, né? Até aqui foi só uma prova do que eu posso fazer. Mas a partir de agora, ou você deixa meu povo ir, né? Porque, observe outra coisa interessante, até essa praga aqui, o faraó está endurecendo o seu coração. A partir da ameaça, Deus endurece o coração do faraó, para que ele pudesse entender que ele não tem controle nem mesmo sobre ele. Logo depois da ameaça vem uma praga chamada saraiva, fogo do céu. É o que nós chamamos, né, de chuva de granizo e tal, só que com fogo, acompanhado de fogo. Caía, queimava. E aqui é interessante porque ela cai dentro da terra do Egito, mas sempre separando a terra dos judeus, ou a área onde estavam os judeus. Queima tudo, ou seja, a terra já está danificada pelas moscas, né, pelos animais que morreram. Quando o povo está se recuperando, ou recuperando os seus rebanhos animal, aí vem a saraiva que acaba destruindo, além dos animais, a vegetação. Aí a Bíblia vai dizer que tudo se queimou. E o que não se queimou com a praga da saraiva, logo depois vem uma praga ainda pior, que são os gafanhotos, que vem e destrói o que restou. E da mesma forma que eles se levantam como um exército de Deus e vem em direção à terra do Egito, a Bíblia vai dizer que Deus faz soprar um vento e eles são lançados e vão embora e morrem e não deixam de existir. Mas antes disso, o que é que acontece? Eles causam uma destruição total dentro da terra do Egito. Aí, o livro do Gênesis é o livro é o livro da criação, o livro do princípio, né, do início, mas o livro do Apocalipse, ele é o livro de quê? Do final de todas as coisas, né? E aí ele vai dizer que no livro do Apocalipse aqui ele vai falar que um dia um grande exército se levantará como um exército de gafanhotos e virá em direção para destruir a terra, para destruir os povos da terra, para devorar os homens, né? Assim que está escrito, né? Com dentes de ferro. Né? Então Deus vai fazendo essa comparação com o antigo e o novo e o antigo. Logo após a praga dos gafanhotos, depois da destruição total, aí nós temos um outro Deus aqui, ó. O Deus que era chamado Deus Ra, que é o Deus do dia, o Deus que tinha aquela responsabilidade, ou seja, aqui agora Deus chega e mostra ao faraó assim, ó, agora o negócio ficou sério. Agora esse que é considerado como o grande Deus do Egito, que é o Deus Ra, ele vai ser afrontado. E eu quero ver se ele tem poder contra o Deus de Israel. Então aquela batalha que acontecia entre Apofis, a serpente, e o Deus Ra e os seus companheiros, né, para em defesa do dia, da vinda de um novo dia, de repente a Bíblia diz que se abatem trevas que era palpável, que não se podia enxergar um palmo além do nariz, como a gente disse, que homem nenhum foi capaz de dar um passo durante 3 dias. Não é assim que está escrito aí? 3 dias de trevas que não se via nem você mesmo. Interessante, porque a gente vê escuridão assim, mas ainda a gente
consegue andar. Agora vê uma escuridão que é palpável, ou seja, era tão densa a escuridão que podia ser palpada. Jesus diz assim, ó, naquele dia o sol deixará de dar a sua luz e a lua se esconderá, não é assim? Uhum. Então aqui no Egito o que acontece é exatamente isso. Trevas, total. 3 dias. Por que 3 dias? O irmão pediu para falar sobre a revelação de Jesus Cristo no Antigo Testamento e a salvação que vem dele, que nós podemos perceber ainda no livro do Êxodo. Ra é derrotado, não pela serpente, porque a própria serpente não conseguia enxergar. O Apófis já foi, tanto que deixou de ser Deus até mesmo para o próprio Egito. O Ra, que tinha o poder, entre aspas, né, de trazer a luz do dia, passa-se um dia e Ra não foi capaz de trazer o dia. Passa-se segundo dia e Ra não foi capaz de trazer o segundo dia. Passa-se o terceiro dia e se você quiser dar glória a Deus, aí você pode. Aleluia, glória a Deus. Jesus Já Cristo entendi. levanta-se dos mortos. Jesus amado. Aleluia. Esse Jesus é maravilhoso. Jesus levanta-se dos mortos ao Poderoso. terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus e nós dizemos, ele é glória a a Deus. luz do mundo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ei, Jesus é maravilhoso. Então essa daí é aquela chamada nona praga, né? É a praga final, a praga do desafio ao Deus Ra. Então o panteão egípcio, ele está totalmente destruído, irmãos. Então ele não tem autoridade mais nenhuma. O Egito simplesmente diz assim, ó, os nossos deuses não são capazes de desafiar esse Deus. Se eles tivessem o conhecimento futuro naquela época e visse o que o rei Nabucodonosor falaria depois, eles diriam a mesma coisa que se é que não falaram que Nabucodonosor falou. Não existe Deus como o Deus de Israel. Deus chama Moisés, e aqui é uma preparação. Ele diz assim, ó, Moisés, eu já mostrei que vem as trevas, são 3 dias. Mas agora eu quero que você volte lá no faraó e você traga uma mensagem para ele. Mas antes de você apresentar essa mensagem para o faraó, você vai apresentar essa mensagem para o meu povo. Porque se todas essas pragas anteriores foi para o Egito, essa última praga, ela terá poder também sobre o povo de Israel. Todos os desobedientes sofrerão. Então avisa ao povo, porque a praga é a seguinte: passarei no Egito, na terra do Egito, como um todo, ou o que nós chamamos hoje do anjo da morte. E quando ele passar, ou quando eu passar, aquele que estiver fora da casa Rapaz, morrerá. isso é profundo. O seu primogênito vai morrer em todas as casas. Aqui ele não fez divisão. Porque aqui ele quer provar também o seu próprio povo, a obediência do seu povo. Porque o povo está acompanhando tudo isso. O povo está vendo tudo que Deus está fazendo no Egito. E Deus está dizendo assim, olha, Jesus morreu, Jesus está sepultado, Jesus passa 3 dias na sepultura e a ordem é, permanece fiel, porque ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Só que de repente aparece na história 2 homens, chamados discípulos a caminho de Emaús, nós não sabemos o nome dos 2, só de um. Diz assim, ó, nós até esperamos, mas já é terceiro dia e até agora nada. É certo que umas mulheres disseram que viram ele ressuscitar, mas como nós não vimos, mulher não conta, é o que estava na mente deles lá. Então vou embora. Foi bom enquanto durou. Então, se você sai da casa, você perde. Vantagem para os do Novo Testamento é que a misericórdia de Jesus é infinita. E ao invés dele deixar que aqueles morressem, ele vai ao encontro deles e diz, meus filhos, volta, viu? Porque eu já estou aqui. Mas aqui não. Aqui ele vai dizer assim, ó, você vai avisar para o faraó, mas você vai avisar antes para o meu povo. Prepara um cordeiro. Esse cordeiro, ele precisa ser de 1 ano. Ele precisa ser sem mancha, sem mácula. Ele não pode ter defeito nenhum. Um cordeiro. Ele vai ser morto. Ele vai ser comido. Agora é o seguinte, ele não pode ser, a carne dele não pode ser cozida. Ela precisa ser assada. Essa carne, ela não pode ser comida de qualquer jeito. Ela precisa ser comida com uma preparação. Você precisa estar com o seu... Todo mundo está preparado para como se fosse fugir. Todas as vestes prontas, cinto no lugar, preparado, e até mesmo o cajado na mão. Você come e espera.
Só que antes disso você vai pegar do sangue desse cordeiro e você vai manchar os umbrais da porta. Você vai marcar com o sangue do cordeiro. Porque quando o anjo passar, onde houver uma casa que esteja lá o sangue do cordeiro, ali ele saberá que é dos meus filhos, e não vai passar e não vai ter morto ali, não vai haver morte ali naquela casa. Na casa que não tiver, pode ter certeza que haverá pelo menos um morto. Aí a pergunta que fica para nós quando lemos isso aqui é: será se Deus não sabia onde estavam os filhos de Israel, irmãos? O mesmo Deus que livrou de todas as pragas anteriores o povo de Israel, ele não sabia onde que estavam as casas, porque ele foi necessário colocar o sangue, é simbólico. Isso aqui é simbólico. Ele está testando a fé do povo. E obediência, né? E ele está dizendo assim: vem sangue maior por aí. Jesus. Aí o povo vai marcar. Deus. Só que aqui eu quero que você também entenda o seguinte: todo lugar, em todo tempo, sempre haverá desobediente. Pode ter certeza que naquele dia morreu o primogênito em casa de judeu. Porque tem gente que olha assim: se eu só acredito se eu ver. Eu só acredito se de fato morreu um ali. Tomé. Eu não estou acreditando nesse Moisés. Nessa história aí, isso aí é tudo coincidência. Eu conheço um egípcio que não sofreu isso daí. Tem essas histórias todas, né? Inclusive a história do Tomé aí, né? E de tantos Tomés que existem hoje. Uhum. Então Deus está dizendo: prepara. Aqueles que foram fiéis, mancharam as suas portas com sangue, sacrificaram o cordeiro. A ordem é: come, não deixa nada para o outro dia. Isso aqui também é profético. Não deixa nada para o outro dia. Porque não pode. Não ficará nada dele na terra. Então por isso não quebraram os seus ossos. Por isso, enfim, né? Tem toda a história lá. Aí ele vai dizer assim, ó: eu passo a noite. E de fato, à noite, o negócio foi escuro, foi estreito, né? Se todas as pragas já tinham sido complicadas, aquela foi terrível. Porque o faraó dorme com todo o Egito, e quando acorda, a Bíblia vai dizer que não houve casa no Egito, para que não houvesse choro e pranto. Quando nós fazemos a ligação com o Novo Testamento, o pranto depois acontece em Ramá, ou seja, em Belém. Os filhos de Belém, os filhos de Raquel, os filhos dos belemitas estavam mortos porque por vontade e desejo do Herodes de matar Jesus, né? Então aqui a ligação, né, que existe entre a última praga, essa última praga, que nós podemos dizer que é praga para os egípcios, mas é salvação para os que creem no Senhor. Porque a partir desse momento, capítulo número 12, está instituída a primeira Páscoa. Se você pegar aí na tua internet ou em livros, você vai encontrar aí pessoas dizendo que na verdade a primeira Páscoa não foi aquela, que a Páscoa era uma festa que já se celebrava. Na verdade, o que importa para nós é a Bíblia. Se eu quiser seguir outros livros, aí é comigo. Se você quiser, é com você. Mas o que importa para nós enquanto cristãos é o que está escrito no capítulo 12 do livro do Êxodo. Instituição da primeira Páscoa. Come, que é aquilo que nós celebramos hoje ainda como a Santa Ceia, né? Ou como parte da história da Santa Ceia. Come, preparado, ervas amargosas. Por que tudo isso? Para que você não se esqueça do que você passou no Egito como escravo e do que você passou para sair do Egito. Teve que sair com pressa. Nós fizemos uma leitura aqui também do pergaminho que diz o seguinte, ó: ouro, prata, pendentes preciosos eram colocados no pescoço das escravas. Quando os egípcios acordam no outro dia, um primogênito morto em cada uma das casas, inclusive na casa do faraó, e o faraó decreta: pelo amor de Deus, tira esse povo daqui, vai-te embora. Aí a Bíblia diz que Deus abençoa o povo de Israel, e as próprias pessoas egípcias davam de bom grado tudo que tinham de precioso, de metais, de utensílios para a viagem, né? Inclusive de panelas, pratos e essas coisas, para que eles pudessem ficar o mais distante possível do Egito, inclusive joias. A Bíblia diz que Deus não somente tira o povo do Egito, como ele enriquece o povo de Israel dentro do Egito. Para lembrar também, né, como o irmão falou um pouco atrás, diferentemente do que filmes e séries fala que Moisés chegou até lá, ó, dá ao povo o que eles... Aí já está escrito que deram de bom grado. Capítulo número 15 do Gênesis, que nós também fizemos a leitura aqui. Deus diz assim, ó, versículo 14: eu também julgarei
o povo que escravizar o meu povo. Ele está dizendo assim, ó, 400 anos o meu povo será escravizado e eu permitirei, para que o povo entenda que eu sou Deus. Porque se Israel não tivesse permanecido 400 anos dentro do Egito, Israel não saberia ser uma nação quando chegasse na terra prometida. Se Israel não permanecesse 400 anos escravizado no Egito, Israel não saberia seguir as leis que Deus daria no deserto. Se Israel não permanecesse 400 anos no Egito como escravo, Israel seria o maior escravizacionista que existe até hoje aí. Porque quando nós vemos a situação de Israel nos dias atuais com relação a Gaza, com relação aos palestinos ali, se deixar na mão do Israel atual, ele escraviza os palestinos. Porque a história mostra depois que o que Israel sempre desejou foi tornar-se o grande império mundial. E desejou isso na pessoa de Davi, não deu certo. Desejou isso na pessoa de Salomão, Salomão também não se interessou. E desejou isso na pessoa de Jesus Cristo, e por isso mataram a ele. Porque disseram assim, esse aqui não é rei. Esse aqui não vai nos livrar jamais das mãos de Roma. Então o que Israel sempre desejou foi isso. Já que somos escolhidos por Deus, já que somos povo escolhido, nação eleita, por que nós vamos ficar debaixo de outras nações? Por que nós não podemos ser o grande império mundial? E chegou até perto disso, né, quando, durante os reinados de Davi e Salomão, por que não dizer até parte do reinado de Saul, Davi e Salomão, quando teve o maior território alcançado na história de Israel, chegando até perto lá da Síria, chegando perto do Egito, inclusive, dominou grande parte daquela região e não tinha inimigos. A Bíblia fala claramente durante o reinado de Salomão que foi necessário Deus levantar inimigo para Salomão, porque não tinha. Isso vai acontecer só no final do seu reinado, né, quando ele já estava praticamente encerrando a carreira. Né? Então, se Israel não permanece como escravo, Israel não saberia dar valor. Por isso que nós dizemos hoje, às vezes é necessário que você passe pelo deserto para que você saiba dar valor depois. Porque observe que quando Israel sai do Egito, Israel não pegou um avião e entrou na terra prometida. Israel não pega um bonde, um trem, um navio para atravessar. Israel começa a ter que viajar por onde? Pelo deserto. Aí tem vários louvores que dizem na prova, é no deserto, que se molda e tal. Muito em função disso daqui. Porque se Israel não passa mais 40 anos no deserto, ele não teria o caráter formado que teve quando entrou na terra prometida. E pode-se dizer também ali, né, professor Sidney, que foi meio que uma peneira também, né? Porque muitos, como o irmão me falou, muitos estavam ali enraizados a cultura egípcia. Além da cultura, tem uma coisa que também os especialistas, aí, os estudiosos e arqueólogos e cientistas dizem que na oportunidade, né, como existiam dentro do Egito não só os judeus, né, não só os hebreus, mas outros povos Sim. que desceram para ali também, nós não podemos esquecer disso. Acredito que eu acho que os egípcios também, algum egípcio foi junto ali. Talvez, inclusive, né, o que nós chamamos de oportunista, né? Sim. Pessoa vê, ele é escravo, ele vê a oportunidade de escapar, ou até mesmo egípcio, que teve todas as suas terras perdidas e tal, ou que de repente até se via, né, se achava interessante a cultura judaica e todas as suas leis e tal, e preceitos, que vem depois, né, mas a forma de vida dos judeus era diferente, de repente algumas pessoas se achou aquilo ali interessante, se familiarizou com aquilo e seguiu junto. Mas assim, o que os especialistas falam são de povos, né, de outros povos menores, não muito importante aqui, até por não serem citados, que aproveitam a oportunidade e vêm juntos. E esses 400 ou esses 40 anos, desculpa, ele serve justamente para que Deus pudesse fazer esse filtro. Não só desses povos, se é que eles existiram de fato, como também dentro dos próprios filhos de Israel. A ponto do próprio Moisés não ser capaz de entrar na terra prometida por conta da sua situação, né, que nós sabemos. Só que no deserto ainda existe uma história que é terrível. Só para a gente encerrar aqui, né? Não sei por tempo. Não, tem tempo ainda, são 9h23. No deserto acontecem duas situações interessantes. Primeiro, aquela que você conhece demais, que é a história do bezerro de ouro. Ou seja, a idolatria que o Israel aprendeu no Egito. Né? E aí você precisa lembrar, nós precisamos lembrar que todos esses deuses, eles são representados lá no Egito com uma figura, com uma imagem. Né? Então, o Israel se acostumou com aquilo. Mas agora ele é apresentado para um Deus que você só ouve falar. Né? O próprio Jó vai dizer isso, né? Eu conheci a Deus de ouvir falar. Hoje não é diferente, né? Muita gente só conhece Deus por ouvir falar. É claro que Jó não é judeu, né? Lógico. Mas, sim. mas aí vai dizer o seguinte, que eu só conhecia de ouvir falar.
O Israel é a mesma coisa. Israel só conhecia Deus ali no deserto de ouvir falar. Então, por que ele tem que ter um Deus diferente dos deuses que eles estavam acostumados lá? Então, tem a história do bezerro de ouro. E é uma história que traz um problema grave para Israel. Inclusive, é uma das causas da peregrinação de 40 anos lá. Mas tem uma outra situação que muitas vezes não se leva em conta, que é a história da serpente, Neustan, né? O povo é picado por uma serpente, começou a morrer, e não se sabia de onde vinha, está no deserto, são as serpentes do deserto, né? Perigosíssimo. Então o povo começa a lamentar e começa a questionar a Moisés, a Arão, aos líderes, né? E ao próprio Deus. Pediu, né, professor? Engraçado que o senhor já ouviu isso, mas eu assim, aqui mesmo, onde moramos, me falaram que não vou aprofundar nisso, mas não é proibido adorar a imagem, porque Deus mandou adorar a serpente. E esse aí é um problema que vai acompanhar o Israel até nos reinados aí depois, né? Se eu não me engano, Ezequias vai eliminar, se eu não me engano, é Ezequias que vai eliminar essa serpente vários e vários anos depois. Então, quando essas serpentes começam a picar as pessoas lá e as pessoas vão morrendo, aí Moisés vai recorrer a Deus e tal, e Deus vai autorizar, né, que fosse feita uma imagem de uma serpente de prata, e essa serpente ela é colocada para que aqueles que tivessem sido picados olhassem para ela e não morreriam. Essa é a questão importante. Olhar. Se eu não me engano, perdão, se eu não estiver enganado, a palavra fala que a pessoa deveria passar e olhar. E olhar e ir embora. Porque é como se fosse um antibiótico, né? Isso. Só que a pergunta é, Deus não poderia curar o povo? Isso, claro, podia. Só que Deus já vem dando prova de que o povo é desobediente o tempo todo. Manda o maná, o povo não quer. Manda as águas estavam lá amargas, torna-se água doce, o povo daqui a pouco está reclamando que era melhor ter ficado no Egito, porque lá tinha água. Não tem o que comer, era melhor ficar no Egito, porque lá pelo menos tinha o que comer. Não tem onde morrer, como eles diziam, né? Porque ninguém morreu. Era melhor ficar no Egito, porque lá pelo menos tinha como ser sepultado. Até então ninguém havia morrido, né? Só que Deus, vendo essa incredulidade no coração das pessoas, então ele vai fazendo passar essa geração, né? Então os 40 anos representam justamente uma geração que vai sendo trocada. Dentre essa geração tem Moisés, tem Arão morre, tem a irmã deles, né? Miriam morre, né? Moisés está ali, Moisés vai até o final, só que daí o que acontece? Tem mais 3 homens, né? Dentre eles, Josué, Caleb e mais os outros que representavam cada uma tribo. 7 espias. E aí o que acontece? Os 12 assim, espias. Vocês olham a terra e vocês voltam. E aí no final vai dizer assim, somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. Ou seja, dos que saíram do Egito, somente 2. Então o filtro foi maior do que o que a gente pensou. Se a gente estava pensando que o filtro era só para tirar um ou outro perturbador do povo, que tem, não. Foi uma geração inteira. Saiu. E só 2. Só que o povo não vai diminuindo, porque à medida que vai nascendo novos, vai crescendo, ou seja, os novos vão sendo purificados, né? E acompanhados e orientados por esses homens, Moisés, Josué, Caleb, eles vão tomando uma nova direção, e são esses que vão entrar na terra do Egito. Interessante que fala que era uns 2 milhões de pessoas lá no Egito. E então, entra mais ou menos os 2 milhões também, do mesmo jeito. Mas o interessante é que 2 milhões saíram, mas daqueles 2 milhões que saíram, só 2 entraram. Exatamente. Isso aí é coisa até de refletir, né? Muito refletido. Jesus disse assim, ó, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, não se espante se você de repente chega lá no céu e você encontrar muito menos pessoas do que a gente imagina, né? Porque se deixar por nós, a gente salva fulano, que é meu primo, meu parente, meu irmão, minha família, não sei quem, meu conhecido, eu gosto dele. Só que muitas dessas pessoas podem não estar lá, ou de repente alguma dessas pessoas podem estar e nós mesmos não estamos. Exatamente. Então, assim, o filtro, o crivo é de Deus e não nosso, né? E ainda bem que é de Deus, né? Porque do jeito que nós estamos vendo o mundo hoje, se escolheria por uma questão ou outra, né? Por ser meu amigo, por ser da minha igreja, enfim. Quem vai escolher é o próprio Deus, né? Jesus, ele
para mostrar a ligação aqui, né, que é o que importa para nós, Jesus revela-se lá no Antigo Testamento, inclusive na própria história do Êxodo, porque ele é o próprio Cordeiro. Né? Ele é o Cordeiro sem mancha e sem mácula. E aí os evangelhos vai dizer para nós depois que era necessário que um morresse pelo povo. Quem é esse um? Aquele que Isaías disse assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, aquele que único que era capaz de ser doado pelo povo. Existem algumas doutrinas, né, que nós não vamos falar sobre isso agora, mas que diz assim, ó, existem aqueles que são escolhidos e tal. Aí eu queria que você entendesse o seguinte: se existe um escolhido, aqueles que já desde o princípio de todos os tempos já foram escolhidos para serem salvos, a pergunta, ou a minha pergunta é, qual foi a necessidade de Deus permitir que o seu filho deixasse a sua glória, se despusesse dessa glória e viesse a esse mundo, conforme a palavra diz, levar sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Sofrer aqui, porque sofreu. O profeta vai dizer assim, que o castigo que estava sobre ele, né, era nosso. Sobre as pisaduras deles fomos sarados, porque o seu sangue, o sangue que era jorrado ali, vai nos purificando. Olhávamos para ele, não víamos nem parecer nem formosura, ninguém dava nada para ele, ainda vai dizer assim, quem deu crédito à nossa pregação? Ou seja, que necessidade teria isso se você já tem lá um documento no céu dizendo, o fulano de tal lá, ele já está salvo. Ou seja, o sangue de Jesus teria sido derramado em vão. Exatamente. Jesus não é um artista, irmãos. A gente precisa entender isso. Jesus não é uma estrela dessa que nós estamos acostumados, que hoje está aí sedento por curtida no YouTube, no Instagram, não sei aonde. Jesus, ele é aquele que desceu dos céus como Salvador da humanidade para libertar a mim e libertar a você. Porque a própria palavra diz, nós estávamos todos destituídos da glória de Deus. Você estávamos condenados. E aí o apóstolo João vai dizer assim, que eu olhava para aquele livro, porque Deus me permitia olhar para ele, mas eu olhava e não via no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, ninguém que fosse capaz de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. A João foi dado esse direito de olhar para ver que ninguém conseguia olhar para o livro. E de repente a Bíblia vai dizer assim, mas o ancião que estava do meu lado toca no meu ombro e disse assim, não chores, porque ali está sentado um cordeiro. E ele não somente é digno de pegar o livro, mas também de abrir os seus selos e de ler o que está escrito, tanto por dentro quanto por fora. Ele está ali. Ele foi morto e reviveu. E vive para todo sempre. Glória a Deus. O nome dele é aquele mesmo cordeiro que estava no Êxodo. O nome dele é aquele mesmo quarto homem que estava na fornalha de fogo com Sadraque, Mesaque e Abednego. O nome dele é o mesmo que estava com Moisés quando coloca o cajado e o mar se abre para a direita e para a esquerda e o povo pôde passar a pé seco. O nome dele é o mesmo que estava com o povo, que no momento em que o nome dele foi gritado, as muralhas de Jericó vieram abaixo. O nome dele é aquele mesmo que falou a Moisés, eu sou o grande eu sou. E ele se revela depois para nós nos evangelhos, quando João vai dizer, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. E nós o vimos como a glória do unigênito do Pai. E aí depois no livro do Apocalipse, né, João vai dizer que ele mesmo diz, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou aquele que estive morto, revivi e vivo para todo sempre. Aleluia. Sou o princípio e o fim de todas as coisas. Eita, Amém. Jesus. Que o nome de Jesus seja glorificado. Oh, glória a Deus. O livro do Antigo Testamento, ou os livros do Antigo Testamento, têm esse poder, essa capacidade de mostrar para nós a importância do Novo Testamento. Os livros do Novo Testamento têm esse poder e essa capacidade de mostrar o quanto os livros do Antigo Testamento são importantes para o nosso crescimento espiritual. Então, quando você estiver em alguma determinada igreja, em algum local, que alguém disser assim, ó, o que importa de eu ler o Antigo Testamento, se o importante agora é o Novo, eu quero que você entenda que só existe o Novo, Por causa do velho. porque antes existia um velho ou uma velha aliança, ou uma antiga aliança. Deus, o mesmo Deus da antiga aliança é o Deus da nova aliança. Quem se fez velha foi a aliança, mas o Deus da antiga aliança permanece o mesmo na nova aliança.
Que Deus abençoe os irmãos. E eu agradeço mais uma vez a Glória a oportunidade. Deus. E interessante, professor Sidney, é algo que eu, sinceramente, até hoje não tinha prestado atenção sobre o que o irmão falou, sobre os 3 dias de escuridão, e representa exatamente os 3 dias que Cristo esteve morto. É algo que eu, sendo sincero, eu nunca tinha prestado atenção, eu lendo. Quando eu lia em relação às 10 pragas, e eu me atentava muito sobre a morte dos primogênitos, era justamente sobre, por conta do cordeiro, como o irmão falou aqui, foi sacrificado, do sangue ali nas umbrais. E outra coisa que o irmão falou que me chamou a atenção, em questão da obediência, permanece em casa onde está o sangue, ou seja, permanece na presença de Cristo, permanece em Cristo. Eu disse assim, livrado. Exatamente, eu disse assim, ó, o sangue ele foi colocado nos umbrais da porta, né? Nós sabemos isso, está lá no livro do Êxodo. A Páscoa, a instituição da Páscoa na antiga aliança, ela tem alguns elementos, mas você não encontra um elemento chamado vinho na Páscoa da antiga aliança. Então isso aqui também parece ser um mistério, mas não é. Quando nós chegamos no Novo Testamento, não naquele texto que se costuma ler na Santa Ceia, né? Eu leio o texto de Coríntios, mas os textos dos Evangelhos, quando Jesus está celebrando com seus discípulos a Páscoa, ou ceando com eles, aí a Bíblia vai dizer o seguinte, que Jesus toma o pão e deu aos seus discípulos, tomai, comei. É assim? Uhum. Quando ele chega no vinho, ou no suco da uva, ele vai dizer assim, ó, tomai, bebei, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança e tal. E eu não mais tomarei dele até que beba novo nos céus. Isso não se prega nas igrejas, ou pelo menos nas igrejas que eu tenho frequentado, e eu tenho frequentado a Assembleia de Deus, né, claro. Não se prega sobre isso, não fala-se muito pouco sobre isso. Por que ele fala que não mais vai beber? Porque na antiga aliança ele não bebeu, ou não beberam o vinho. Na antiga aliança foi carne de cordeiro assada com ervas amargosas. Na nova aliança ele permite o suco ou o sangue ser bebido, porque é o sangue da nova aliança. O sangue na antiga aliança foi para marcar as casas dos judeus, para que não houvesse morte lá. O sangue da nova aliança é tomado, bebido, para que você viva eternamente, sendo purificado por aquele mesmo sangue, ou seja, agora ele não é mais exposto lá fora, mas ele é internalizado, para que por aquele sangue você seja purificado. E aí ele diz assim, não mais beberei. E ele prova isso. Quando ele ressuscita, a Bíblia diz que ele aparece aos seus discípulos diversas vezes, inclusive nessa história dos discípulos a caminho de Emaús, ele toma o pão e parte, e quando chega no vinho ele desaparece. Depois ele vai aparecer aos seus discípulos, aos 12, ou aqueles que estavam presentes lá nas águas, né? Tem aquela história de Pedro, estava nu, estava pescando, pescou a noite toda, não conseguiu, tentou a noite toda, não conseguiu pegar nada. Aí Jesus se lança as redes aqui na direita, e aí ele pega a quantidade de pé, aquela história toda nós conhecemos aí. E quando eles voltam das águas até chegar à beira da praia, aí a Bíblia vai dizer que Jesus estava com uma fogueira, sobre a fogueira estava um peixe, que Pedro não sabe de onde é que veio, já estava assado, preparado, mas ele disse assim, trazei dos peixes novos. E aí a Bíblia vai dizer que ele comeu, mas não bebeu, porque ele é fiel. E se ele disse assim, não beberei até que beba novo, ele só vai beber no dia das bodas do Cordeiro, que estão preparados para todos nós. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Meu irmão Sidney, primeiramente, muito obrigado mais uma vez por nos trazer essa clareza da luz das Escrituras, por nos fornecer esse entendimento. Que o Espírito Santo de Deus continue te usando, te guiando, te dando força, te dando sabedoria, que venha proteger você, tua casa, tua família, sempre.
É sempre uma alegria ter você aqui. E espero que volte mais vezes. Espero que Deus venha cada vez mais conduzir mais temas, que você possa retornar aqui, nos ensinando, nos orientando e aprendemos juntos, né? Assim eu acredito. Então, eu gostaria que o irmão desse as considerações finais. A gente assim está finalizando. Primeiro, eu que gostaria de agradecer, né? É sempre uma satisfação muito grande, como eu falei das outras vezes, não é só de boca para fora, né? Como a gente diz, porque nós não estamos vindo aqui simplesmente para falar, jogar palavras, nós estamos vindo aqui para buscar o conhecimento, o entendimento das Escrituras. E eu tenho certeza que os irmãos que têm vindo aqui têm feito o mesmo. Verdade. Né? Não são irmãos que nós conhecemos, né, todos eles, e são irmãos dedicadíssimos aí, bem preparados, que Deus continue abençoando a vida de todos eles. Semana passada foi o pastor Jefferson. Que foi maravilhoso. Então, que Deus abençoe o pastor Jefferson, Deus abençoe o irmão Claudinei, os irmãos que tem o pastor Natanilson, eu falei das outras vezes. Então, são pessoas que a gente sabe que têm se dedicado a isso aí. E aqueles outros que ainda não tiveram a oportunidade, né, que quem sabe um dia possa chegar, que Deus possa ir revelando. E quanto a nós, eu queria, na verdade, fazer um pedido aos irmãos. Nós estamos vivendo um período conturbado, mais uma vez, na nossa nação. E aí eu não quero falar de política, não é nada disso, mas assim, queria pedir aos irmãos, aqueles que são fiéis a Jesus de verdade, que permaneçam fiéis a Jesus. Né? Porque muitas vezes nós somos deixados levar pela emoção de alguns momentos, de algumas situações, achando que o entendimento de uma ou de outra pessoa é que é o certo, e muitas vezes estamos nos distanciando de Deus por uma situação ou outra e muitas vezes não percebemos. Então, quando Deus nos convoca a permanecermos fiéis, é fiéis a Ele, não é no que as pessoas dizem. Né? Então, quando nos dedicamos aqui ao estudo de temas como esse, né, que para muita gente já não tem mais sentido ficar falando de êxodo, ficar falando de pragas, mas nós nos preparamos para falar sobre isso aqui, é porque nós conseguimos perceber que Deus continua falando conosco ainda nessas histórias. Né? Então, quando Jesus é a nós revelado, né? Aí nós podemos entender que tudo isso aqui simplesmente é para dizer, olha, prepara o mundo, porque meu filho virá. Né? E quando ele vier, aí ele revelará ao mundo o reino de Deus. Né? Nós estamos vivendo esse reino de Deus na terra. Presença do Espírito Santo está aí. Muitas vezes nós temos feito pouco caso disso. Às vezes vivemos como se não existisse Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que ele permanecerá na terra até que toque a trombeta, para que a noiva do Cordeiro seja entregue a ele. Então nós devemos nos apegar não aos homens, não às tradições, não às culturas, não às coisas do mundo aqui, mas ao Espírito Santo de Deus, que é o único capaz de nos conduzir até Jesus Cristo. Quando ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele está dizendo, para que esse venha ao Pai, é preciso que o meu Espírito esteja, ou que esse esteja assegurado pelas mãos do meu Espírito. Porque não tem caminho, ou não tem quem consiga te colocar no caminho do Senhor se não for o Espírito Santo. Verdade. Então nós precisamos permanecer firme nele. Aconteça o que acontecer aí, independente do que for falado, inclusive das acusações que vierem contra a igreja, permanece fiel no Senhor, porque ele está dizendo assim, antes de acusar a igreja, já acusaram a mim. Então sejam bem-aventurados todos aqueles que forem levados diante das autoridades por amor ao meu nome. Né? Não é por amor aos homens, por amor ao nome de Jesus, esses serão bem-aventurados, porque naquele dia, se você não se envergonhar do meu nome, também não me envergonharei desse ou de ti diante dos anjos do Senhor. Então, mais uma vez, Deus abençoe a todos nós, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a todos aqueles que nos ouvem, dizer que estaremos sempre à disposição, e um forte abraço aí a toda a minha família, meus irmãos, meu irmão lá no Paraná, Dominique, né, que nos acompanha também, a minha esposa, os meus filhos, e que os irmãos possam orar por nós até que Jesus volte e que o nome dele seja glorificado. Amém. Antes de eu pedir para o irmão estar orando para finalizarmos, tem aqui a nossa irmã Eliana, está falando aqui, Deus te abençoe, professor Sidney, pelo estudo. Obrigado, minha irmã, Deus abençoe você também, obrigado por nos acompanhar. Meus amados irmãos, antes de eu passar aqui para o pastor Sidney, quero lembrar que amanhã, quem chegou aí, não chegou, pegou do início, está chegando agora, amanhã, pela parte da manhã, estarei colocando esse vídeo lá no YouTube. Procure lá no YouTube o programa Assuntos do Reino. Se você ainda não é inscrito, se você ainda não curtiu, vai lá, rapidinho,
toque no sininho, se inscreva, para que assim essa programação, esses estudos que vem acontecendo, o YouTube possa direcionar para mais pessoas e assim esse entendimento, essa clareza das luzes das Escrituras não fique só entre nós, mas seja direcionada para mais pessoas. Amém? Então, amanhã, você que está chegando agora, quiser acompanhar desde o início, estará lá no YouTube. Assuntos do Reino, no programa lá no YouTube. Amém? Professor Sidney, por favor, faça a oração final para a gente finalizar. E Jesus diz: enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras desta profecia, deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Querido Deus, eterno e precioso Jesus Cristo, tu que és a primícia do Deus vivo, tu que deste a tua vida santa e preciosa por amor de um povo, nós, que estávamos no mundo, que estamos no mundo, que muitas vezes fomos considerados como não dignos, nem mesmo de ser chamado povo. Mas um dia a luz brilhou nas trevas, e aquele povo que andava em trevas viu uma tão grande luz, conforme está escrito no Evangelho. E a palavra vai dizer, Senhor, que nós, que estávamos assentados na sombra da morte, fomos agora agraciados com o poder e a luz do santo e poderoso Jesus Cristo, que desceu a esse mundo como o Cordeiro Santo e Imaculado, aquele em quem não há pecado nenhum, entregou a sua vida por amor de uma humanidade caída, derramando do seu precioso e maravilhoso sangue, para a purificação dos nossos pecados, tornando-nos mais alvo do que a neve. Deus, em nome desse teu Filho Jesus Cristo, que morreu, esteve morto, mas ao terceiro dia ressuscitou e vive para sempre. Está assentado à tua direita, Senhor, mas há de vir a buscar a tua igreja. E também, um dia, julgará todas as nações, raças, tribos, homens, mulheres, de todas as épocas. Ó Deus, para que naquele dia final possamos estarmos assentados à direita do Cordeiro de Deus e possamos ouvir da sua boca ele chamar o nosso nome, e também Deus Todo-Poderoso, possamos ouvir da boca do nosso Salvador Jesus Cristo: vinde benditos do meu Pai. Amém. Pai Santo, é em nome desse teu Filho Jesus Cristo que nós apresentamos a vida de cada um dos teus servos, de todas as pessoas que nos ouvem nesse momento no seu lar. Ó Deus, muitos talvez com muita dificuldade, porque estão enfermos, enfrentando alguma dificuldade financeira, que o Senhor possa entrar com a tua providência na causa dos teus filhos, porque o Senhor é Deus. A tua palavra diz que o Senhor é dono do ouro e da prata. A tua palavra diz também que o Senhor é médico dos médicos. Não existe causa na justiça que não possa ser vencida pelos teus servos, conforme a tua vontade, porque a tua palavra diz que o Senhor é juiz. A autoridade está nas tuas mãos, Senhor. Mas, acima de tudo, te apresentamos a nossa oração, porque sabemos que somente o Senhor é Deus. E não existe panteão, não somente no Egito, mas em toda parte da terra, que possa ficar de pé diante da autoridade do Deus poderoso de Israel e da igreja. Pai Santo, é no teu nome e no nome do teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, que entregamos nas tuas mãos nesse momento as nossas orações, as nossas petições. Permanece conosco, Senhor, nos despede em paz aos nossos lares. Permanece com os teus filhos que já estão em casa nesse momento. Abençoa a tua igreja para que possamos permanecer fiéis até que venha o teu Filho Jesus Cristo e que possamos naquele dia final ouvir o toque da trombeta. Estejamos preparados para termos os nossos corpos transformados em um corpo glorioso e daí possamos subir a encontrar com o Senhor nos ares. Pai Santo, abençoa todos nós, permanece conosco em nome de Jesus. É o que nós te pedimos hoje e sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Sendo assim, meus amados irmãos, até a semana que vem, se o nosso bom Deus assim permitir. Fiquem com Deus.